Hardcore Consulting. Valeu. Valeu, Ragamão. Voltou. Show de bola. A live tá top, moçada. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Ragam, você ter aceitado participar aí de supetão. Tiagão também. Tiagão, chama aí que eu vou te botar para participar aqui de novo. Miriam. Ei, Miriam, tudo jóia? Miriam, manda um abração pra sua mãe. Você sabe que eu adoro ela, cara. Sempre que eu encontro com a Miriam, eu falo isso, moçada. Nayara, Paulinho, Estefânia, Claudino, Alan. Alan, depois tem que te dar ideia, cara. Conversei com o Jonato, mostrei suas fotos. Tá top, bichão. Nós vamos colocar você pra subir em Brasília no fim do ano. Keila. E aí, Keila, tudo jóia? Show. Deixa eu chamar aqui o. Chamei o Tiagão, vamos ver se ele. Quando ele entrar. Moçada, vai, clica no aviãozinho e convida pra live aí pessoas que tenham interesse de saber um pouquinho mais sobre hipertrofia heterogênea. Tive a oportunidade de pegar esses dois gigantes aí, pra pegar na curva, os dois gigantes. Eu acho que os caras que mais entendem de hipertrofia heterogênea, que é o Ragami e o Tiagão. Quem não segue o Thiago e o Ragami, entra lá, procura no Instagram, Ragami _ Alves e TB Trindade. Tiagão, eu já te mandei aí o convite no direct. Entra lá ou aceita aí de novo. Que chegou aí pra você, Tiagão, na carinha dos dois bonequinhos aí, ó. Isso, meu amigo. E aí, Brunão? Show de bola. De volta, meu amigo. De volta, de volta. Moçada, Legal. vai clicando aí no aviãozinho, ó. Embaixo da tela do Tiagão. Tiagão, aponta aí o aviãozinho pra galera. Eu não Aponta o sei disso, aviãozinho não. aí. Aí na Onde sua é que tá tela ali? só, aponta o aviãozinho aí pra baixo, Tá. vai. Aqui, ó. Aponta o aviãozinho pra galera. Moçada, direcione e convida aí pra live pessoas que tenham interesse. Jordana, valeu. Jordana, amanhã tem aula, viu? 10 horas agarrado. Ô, Tiagão, deixa E eu aí, Bruno? aproveitar aqui que teve uma pergunta, né? Ficou na live anterior, mas o participante queria saber o seguinte: se a gente acha válido alterar a posição dos pés para o leg press. Antes de você responder, Tiagão, meus alunos aí, ó, Daniel, não sei se o Dani voltou, mas Daniel, não sei se a Amanda voltou, mas eu sei que eu já vi, a Amanda voltou, Amanda, Dani, o Daniel, né? A Laura, que é minha aluna de personal também, a Jordana. Responde aí para mim se vocês fazem alteração na posição dos pés, no leg Deixa eu ver se eu press. entendi, Brunão. Pés mais altos ou pés mais baixos? Pés É mais isso? altos, pés mais baixos. Eu acredito Legal. até que ela queira saber sobre pés unidos, mais separados, enfim. Legal. Vamos fazer uma leitura. Eu vou tentar fazer uma leitura, digamos que mais direta e objetiva. Se é que eu tenho essa condição, Bruno. E, por favor, me censure se eu estiver exagerando, por gentileza. No leg press, você tem uma extensão de quadril, combinada com extensão de joelho e extensão de tornozelo. Ou seja, você empurra aquela plataforma, e eu me refiro à fase concêntrica, necessariamente realizando uma extensão de quadril, e aí vai demandar dos extensores de quadril. Uma extensão de joelho vai demandar dos extensores de joelho, inevitavelmente, uma extensão de tornozelo vai demandar dos plantiflexores, ou tríceps oral, como queira. Então, pensa comigo. Quando você varia o posicionamento dos pés em mais altos ou mais baixos, o que vai acontecer como consequência? Você vai mudar torques. Torques sobre quem? Torques principalmente sobre a articulação de joelho e articulação do quadril. Uhum. Então, a partir do momento que você coloca um pé mais alto, necessariamente existe uma modificação, ou seja, uma menor flexão desse joelho e uma maior flexão do quadril. Uhum. É de se esperar com isso que haja uma mudança também de contribuição dos extensores de quadril. Quem são eles? Né? Isquiosurais. E por que não incluir
por que não incluir a porção extensora de glúteo máximo? Inevitavelmente. Só que a Perfeito. pergunta é a seguinte, olha, o leg press é o melhor exercício para posteriores de coxa? O leg press é o melhor exercício para glúteo máximo? Você sabe qual é a minha resposta para isso? E assim, uma questão um posicionamento muito particular e, obviamente, pautado no Sim. campo. A resposta é, depende muito do que você fez antes do leg press. Perfeito. E depende muito de em que contexto você vai aplicar ou vai prescrever esse leg press. Você quer um exemplo? Existe um protocolo que eu gosto muito de trabalhar, que é chamado 7 gigante, ou holística, recebe esse nome, né? Que esse protocolo foi proposto pelo professor Paulo Gentil, inclusive se encontra no livro dele. Legal. O 7 gigante prevê uma combinação de estímulos, né, visando... Moçada, não tô te ouvindo. rapidão, Tiagão. Desculpa. Tá ouvindo? Pois não. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Beleza? Agora sim. Perfeito. Sim. Moçada, ele chama de protocolo gigante. Eu queria que vocês prestassem atenção no protocolo, na sugestão do Thiago, e depois, quem tiver coragem, eu vou salientar, para quem tiver coragem, tentar fazer a série amanhã, tá? Então, o Thiago, você explica com muita... Com riqueza de Cautela, detalhes né, aí, com muita cautela para a galera, exatamente, mas para a galera entender o que é. Na verdade, como outros protocolos, né, de intensificação, vamos batizá-lo de estratificação. Eu gosto dessa terminologia, principalmente utilizada pelo professor Belmiro. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o próprio autor, propositor do protocolo. Então, eu tive o privilégio de vê-lo prescrevendo o protocolo com alguns exemplos. Mas vamos citar o exemplo do próprio um treino para membros inferiores com ênfase em quadríceps. Como é que funcionaria esse protocolo? Primeiro, um agachamento. Vamos combinar 3 exercícios, tudo bem? Pode ser o agachamento, pode ser um leg press 45 e pode ser um leg press horizontal. Fechou? Agachamento, leg press 45, leg press horizontal. Como é que funciona a combinação? Repito, nada mais é do que uma estratégia de volumização. Primeiro, ele inclui uma carga equivalente a 6 a 8 repetições. Eu não gosto de utilizar a denominação repetições máximas. Eu vou explicar por quê. Pensa numa carga com a qual você faria cerca de 12 a 15 repetições e coloca nesse agachamento. Coloca uma carga que você faria 15 a 20 repetições nesse leg press, tá? No leg press 45. Então você começa no agachamento e realiza na primeira série de 6 a 8. Particularmente, apesar de ter participado do curso e apesar de ter acesso à literatura específica que descreve o protocolo, repito, está apenas em um livro, eu não gosto de utilizar cargas máximas para esses exercícios. Por quê? Quando você sai do primeiro agachamento, ele lhe parece fácil. Lembra muito o GVT. Quando você sai da primeira série de agachamentos, você realizar 8 repetições, você sai bem. E aí você inclui a série seguinte, que é do leg press 45, 12. Sem intervalo. Sim. Depois você volta para o agachamento e realiza mais 8. Na verdade, a origem do protocolo seriam 6. Mas lembra que a carga está ajustada subdimensionada? Então, 8. Depois você volta para o leg press 45 e faz 12. Depois volta para o agachamento, 8. Aí você segue para o leg press horizontal, 40 repetições. Volta para o agachamento. Quando você volta para o agachamento, dessas 40, e olha que interessante, a sensação de esforço cai. Quando você volta dos 40, lembra daquela combinação de unidades motoras, como é interessante? Quando você volta para os 40, dos 40 para o agachamento, você repete uma nova série de 8. E vai para o leg 45, fazer 12. Isso. Volta para o agachamento 8 e vai para o leg press horizontal 40. Depois você volta 8, que 8 no livro constam 6. Tudo bem? Então presta atenção na sequência. Agachamento livre é um exemplo, óbvio. Os exercícios não são fechados. Agachamento livre, leg press 45, leg press horizontal. 6 a 8 no agachamento,
12 repetições do leg press 45. Volta para o agachamento, 6 a 8, 12. 6 a 8 agachamento, 40 leg press horizontal. Volta para o agachamento, 6 a 8. Leg press 45, 12. Volta para o agachamento, 6 a 8. Leg press horizontal, 40. 40. Volta para o agachamento, 6 a 8. Esse é o denominado set gigante ou protocolo holístico, né? Consta no livro. Só que o que foi que eu observei? E aí, observação clínica. Poxa, olha a pancada que você dá no quadríceps. Calma que eu vou chegar ao leg press. Você vê como eu sou objetivo, né? Eu fiz a advertência que seria objetivo. Olha onde é que eu já cheguei. Mas vamos lá. Só que quando o aluno terminava esse protocolo, o que é que faltava, Bruno, para esse treino inferiores? Posteriores de coxa. Posteriores de coxa. Não! Ele estava com o quadríceps absolutamente exaurido. E não tem como não ser. Veja bem, essa foi a combinação que eu observei no curso que fiz sobre o método. Bem interessante. Sim. Só que na avaliação, na minha observação do dia a dia, eu disse, rapaz, está faltando alguma coisa aqui. Eu vou criar uma alça. E qual foi a alça que eu criei? O bonitão aqui. O flexor. Eu vou dar um upgrade. Quem sou eu para dar um upgrade no protocolo do professor? Aí o que é que eu fiz? Eu vou colocar uma cadeira flexora para 40 repetições. E ao invés do leg. 45. Só que... Não, pois é, no exemplo anterior você tirou o leg horizontal. Agora a alça que você fez... Porque só para a galera entender, Tiagão, os 3 exercícios originalmente... Não, tranquilo. O exercício originalmente, o protocolo original, e no exemplo do Thiago, foi agachamento, leg 45 e leg horizontal. O que ele está fazendo na proposta dele? Ele está tirando o leg horizontal. Não tirei, não. Ah, não tirou? Não. Só aumentou aqui a... Ele termina o protocolo. A alça é um acessório. Ah, saquei. A alça é uma alça. Ele fazia... olha só, 6 a 8, né? Eu vou chamar de 8, tudo bem? 8, 12, tá. 8, 12, 8, 12, 8, 40, 8, 12. 8, 40, 8. Fechou? Quais são os exercícios? De 8, agachamento livre, de 12, leg press 45, de 40, leg press horizontal, ok? Perfeito. Só que esse indivíduo terminava o protocolo que está registrado no livro, ele terminava o protocolo com o quadríceps absolutamente esgotado. Beleza. O que é que nós observamos? Bem, eu vou colocar uma cadeira flexora com uma alça de 40 e vou voltar para o leg press 45 com a base mais alta. O que é que acontece com esses posteriores de coxa? Primeiro, você sabe o que é que vai acontecer com esse leg press? Pode subir a carga para 12. Pode subir a carga para 12 e eu vou ser muito sincero, sobe a carga em quase 20%. Sobe a carga em 20%. Se ela estava com 100, pode colocar 120, tranquilamente. Ela vai notar uma percepção de esforço mais baixa, o quadríceps dela vai sair de cena, eu estou me referindo a ela, lembrando das minhas queridas alunas. O quadríceps vai sair completamente de cena, e o que é que vai alertar? Ela vai sentir, ela vai entrar em fadiga muscular pelos posteriores de coxa. O que é que você faz depois? Volta para a cadeira flexora, dá outra pancada de 40. E aí volta o leg e fecha mais 12. Mas o leg... Essa foi a alça. Pois é, mas aí você faz agachamento, leg 45 e o leg horizontal. E depois você faz a alça. Imagina o seguinte, você fez todo o protocolo. O que acontece? Ela termina esse protocolo 6, 12, 6, 12, 6, 40, 6, 12, 6, 40, 6. Esse é o protocolo original. Tudo bem? Qual foi a adequação que eu fiz? 8, 12, 8, 12, 8, 40, 8, 12, 8, 40, 8. Acabou. Fechou? Lembrando que 8 agachamento livre, 12 leg press 45 e 40 leg press horizontal. Só que quando terminava esse protocolo, ela relatava uma alta fadiga e, de fato, ela entrava em falha muscular pelo quadríceps. Sim, então, sim. quando ela entrava em falha muscular pelo quadríceps, porque, por exemplo, ela vai chegar nesse último leg, nesse último agachamento, esqueça, ela não vai chegar nem a 8 repetições. Nunca. Ela vai chegar a 6. Ela vai falhar ali em 3, 4, e você deve levar isso em consideração. Só que o que eu observei é que esse treino para inferiores, de fato,
promovia um exaurimento de quadríceps, no entanto, subdimensionava a carga para a carga a qual me refiro de percepção de esforço mesmo, para posteriores de coxa. E aí eu criei a alça. Em que consiste a alça? Ela sair do último agachamento, partir para mais um leg press 45, vai para a cadeira flexora para 40, volta para o leg press 45 com base alta. O que eu quero dizer é o seguinte, ela não estava absolutamente esgotada de quadríceps. Quando ela vai para a cadeira flexora para 40 e volta para o leg press 45, aquela carga do leg 45 se torna muito leve. Você entende? Já entra numa outra abordagem, numa outra discussão que nós estamos tentando trazer para o laboratório, que é da pré-exaustão de antagonista. Sim, porque até hoje, a discussão acerca de pré-exaustão, que vem desde 1970, né, quando Arthur Jones lançou aquela hipótese no boletim da Nautilus, a pré-exaustão que nós utilizamos é de agonista, que não faz o menor sentido. Aliás, calma, eu vou retificar a minha fala. Que não faz muito sentido. Né? Mas voltando, quando você cria essa alça, ou seja, você chegou a um ponto de exaustão de quadríceps, gerou um estímulo para posteriores de coxa antagonistas e voltou para um exercício que, em tese, seria voltado para quadríceps, né, que é o leg press 45, ela vai entrar em fadiga por posteriores de coxa. Detalhe, com uma carga maior. Você pode subir a carga do 45, porque quando ela voltar, ela não vai voltar com aqueles resquícios de fadiga do quadríceps. Na verdade, ela nem vai lembrar que tem quadríceps. Entende como é o jogo? Sim. Então, já entra aqui a ideia da pré-exaustão de antagonista, que, de fato, você vinha de um quadríceps absolutamente fadigado, e aí gerou um estímulo de altíssimo volume para posteriores de coxa para voltar para o leg press 45. E mais, você criou um estímulo satisfatório para posteriores de coxa. Respondendo à pergunta da colega, da professora, o leg press 45 com base alta vai fazer diferença? Entende o exemplo agora? Enquanto ela está naquele método, ou seja, enquanto ela está na realização do set gigante, esse leg press 45, ela pode colocar pé em cima, pé embaixo, ela pode colocar o pé onde ela quiser. Mas o quadríceps, de fato, será o gargalo. Quando ela sai da cadeira flexora, a falha referida será pelos posteriores de coxa. Esse processo, é uma boa pergunta. Sem descanso, sem ajuste de carga, geralmente eu subdimensiono as cargas porque eu sei que a fadiga virá no meio do protocolo. Então, a ideia é não ter descanso, é não dar descanso. É mais ou menos a mesma ideia do GVT e de outros protocolos de volumização, convenhamos. Porque um 3.7 é um protocolo de volumização, a própria pré-exaustão é um protocolo de volumização. E aí, como eu mencionei o tema, a pré-exaustão, e não poderia deixar de falar do método, a pré-exaustão foi hipotetizada na década de 70. De lá para cá, nós tivemos uma série de trabalhos. O primeiro começou com Augustus, em 2003, né? Eletromiografia de músculos do quadríceps e do glúteo máximo. E a ideia da pré-exaustão era a seguinte: poxa, legal, eu vou pré-exaurir o quadríceps na cadeira extensora e se o leg press 45. O que é que vai acontecer? Qual era a hipótese do autor? Se eu tenho um quadríceps exaurido, não é? Absolutamente fatigado, o que vai acontecer? Eu vou talvez demandar de sinergistas. Essa não era a hipótese de Arthur Jones. Arthur Jones dizia o seguinte: você precisa pré-exaurir o elo, o que ele chamou de elo frágil. De elo fraco. Né? O elo fraco, o elo frágil. Enfim. Isso. E para Arthur Jones, o exemplo que ele usa no boletim da Nautilus é cadeira extensora seguida de leg press ou agachamento. Se você pegar o boletim, ele vai exatamente citar estes exercícios e referir ao quadríceps. Em 1999, teve um autor chamado Tan, em 1999, que numa revisão, um artigo de revisão, ele diz o seguinte: ora, não seria lógico, né, a pré-exaustão de um quadríceps para o exercício subsequente no qual o quadríceps prevalecesse. Qual seja? Cadeira extensora seguida de leg press, cadeira extensora seguida de agachamento. Então, o que é que nós estamos tentando verificar hoje? Primeiro, até que ponto seria interessante para exaurir quadríceps, para levar esse indivíduo para o leg press? Ou imagina que
o treino dele, ou a ênfase do treino dele, sejam posteriores de coxa. Por que não pré-exaurir posteriores de coxa na cadeira flexora e seguir para o leg press? Perfeito. E é isso que... Rapidão, Thiagão. Pois não. Porque a galera tá perguntando em relação ao posicionamento dos pés e tal. Eu, nos meus treinos particularmente, eu faço exatamente isso, dos meus alunos também. Eu vou... só para a galera entender, não é somente o posicionamento dos pés, né? Porque nesse caso que o Thiago citou, o posicionamento dos pés não vai fazer muita diferença, porque a ordem que você adotou ali é o que vai ser a alteração primordial, ou seja, o que vai causar mais diferença, né? Ou vai alterar substancialmente a execução do exercício, tá? Então, moçada, isso foi uma coisa que ele colocou. Só respondendo as perguntas aqui, Thiagão. Pois não. E a outra pergunta foi em relação ao descanso, né? Que o Thiago já respondeu que não teria descanso, mas também não há um ajuste na carga, viu? Eu não vi quem que perguntou, mas não haveria um ajuste na carga, não. O ajuste seria talvez no número de reps, pois, como ele falou, Legal. não tem como a pessoa na última ali não vai conseguir fazer 8 reps. Então ele falou 8 reps, mas seria uma faixa de 6 a 8. Na verdade, no leg, você deve trabalhar com 10 a 12 ou alguma coisa assim. E é uma sugestão que eu dou também, trabalhar com faixas de treino. Em relação ao posicionamento... Diga. Interessante é o seguinte, que muitas vezes, quando nós ministramos um curso, por exemplo, sobre estratégia de intensificação, métodos avançados de treinamento, né? E aí você demonstra, por exemplo, um 3-7. O aluno congela, ingessa aquelas variáveis e, na verdade, ele pensa o seguinte, bem, mas são 3 repetições, 15 segundos. Vamos utilizar o exemplo do 3-7 conforme está registrado na literatura, né? O Stred e colaboradores têm trabalhos tanto agudos quanto também um crônico com flexores de cotovelo que mostram, de fato, uma vantagem na aplicação do 3-7. Convenhamos, nós precisamos discutir muito bem e ter muita cautela na interpretação dos resultados na metodologia. No entanto, existe um registro na literatura sobre o método. Aí o que o aluno faz? Ele pega aquelas variáveis e congela, ingessa, né? Na cabeça dele, são 3 repetições, 15 segundos, 4 repetições, 15 segundos, ou seja, não são 14 nem não são 16. E aí o que é que nós fazemos no 3-7, né? Que muitas vezes ele se depara na academia e diz assim, poxa, mas esse é o 3-7? Pensa bem, imagina um 3-7, eu fiz até um post sobre essa modalidade de 3-7 com o Renato. Imagina um 3-7, né, em que você utiliza o leg press horizontal, e no leg press horizontal, por exemplo, o intervalo do 3-7, ou seja, entre as séries, seria exatamente uma quase extensão de joelho, com joelhos desbloqueados. Imagina ela na fase final da concêntrica, né, que no leg press horizontal ela teria que suportar carga, e aí com os joelhos desbloqueados. Pensa o seguinte, 3 repetições, joelhos desbloqueados, permanece lá em cima. 4 repetições, joelhos desbloqueados, permanece lá em cima. O descanso é o joelho desbloqueado. O joelho desbloqueado, que na verdade é uma mais leve isometria. Uma isometria com um baixo braço de momento, portanto, com torque reduzido. No entanto, não é um descanso absoluto. Perfeito. Você entende que mantém aquele músculo sob alguma tensão. Sim. Não é uma tensão gerada por um torque absurdo, como seria, por exemplo, a 90 graus de flexão de joelho. Perfeito. Então, às vezes, você modula variáveis como tempo de repouso. Se você sabe que o 3-7 prevê 3, 4, 5, 6 e 7 repetições na sequência, né? O 3-7, na verdade, é quase um rest pause, com um número pré-determinado de repetições. Modula esse intervalo de repouso. Se está fácil para o aluno, diminui o intervalo. O que é que eu faço muito? Às vezes eu faço 3 repetições e o número de segundos de intervalo são 3. 4 segundos, 5 segundos. Sim. Entendam que, apesar de nós lançarmos mão de variáveis para registrarmos um trabalho, por exemplo, se vocês forem ler trabalhos nossos com métodos, né? O nosso trabalho do SST, existem variáveis que estão ali pré-estabelecidas porque aquela situação é uma situação de pesquisa. Perfeito. No entanto, quando nós nos reportarmos à academia,
não congela as variáveis. Então, na Perfeito. pergunta do colega, mas eu vou modular o quê? Tempo, eu vou modular carga, eu vou modular número de repetições. Tá aí, Bruno foi muito feliz na afirmação. Poxa, modula o número de repetições. Mas se não for o número de repetições, modula o intervalo e deixa a carga. Entende? Mas eu modulei intervalo e modulei o número de repetições. Mesmo assim, quando ela voltou para o terceiro agachamento, que é comum, a quebra vai acontecer na terceira vez que ela volta para o agachamento, mas quando ela voltou para o terceiro agachamento, a técnica ficou comprometida. O que é que você vai fazer? Tira a carga. Tira a carga e não dá mais o intervalo de repouso. Perceba que você pode manipular, inclusive intratreino, as variáveis Sim, metodológicas de sim. treinamento. Tempo de intervalo, carga Sim. de distância, É um. número de repetições. Eu faço muito isso. Essa semana, foi semana passada, eu acho que eu fiz com o Daniel. Ele fez uma variação do GVT. O GVT é aquele protocolo que o indivíduo faz 10 séries de 10 repetições com um descanso pequeno, né? De 10 segundos, né? Isso. Ou 20 segundos. Eu fiz uma alteração com No ele que método ele original, fez. prevê um descanso de até 30. É, Aí eu fiz com ele uma variação do GVT, onde ele não fazia 10 reps. Ele fazia 20 reps. Só que ele também não Legal. fazia 10 séries. Ele fazia 5 séries. No total do treino, ele atingiu as mesmas 100 repetições, só que Olha aí. em 5 séries. Foi um dia que, tipo assim, ele tinha 30 minutos para treinar, e aí eu lancei mão disso aí, né? Agora, em relação também à posição dos pés, Thiagão, eu gosto de pensar, por exemplo, na participação, como você falou, né? Do quadríceps, né? Como como extensor do joelho, do glúteo como extensão do quadril, como extensor do quadril. O que você pensa, né? Se a gente adotar, por exemplo, o pé mais aberto, porque você vai saber melhor do que eu, no artigo lá esqueci o nome do autor, que era no mesmo leg, ele variou para pé para baixo, pé para cima, a ativação não deu diferença, né? Mas Isso. é, Brunão, se o Thiagão não sabe, o Claudinho deve saber. eu, eu não sou, eu não tô, na verdade, eu não estou te ouvindo bem. Não sei se é a minha internet. Não sei se é a minha internet. Mas olha só, me Moçada, confirma quem tá acompanhando, por gentileza, se o áudio e o vídeo estão chegando a contento, por o áudio está gentileza. chegando, moçada? Vocês estão, O áudio do Thiago e o vídeo estão quero chegando, saber se o beleza? problema está com a minha internet ou com a internet do professor Bruno. Responde aí, moçada. O problema tá ouvindo, beleza? Tiagão, não sei se você ouviu, mas em relação a. Pés afastados, Um, eu entendi. Eu entendi. Pés é, o- afastados, pés mais unidos. e, A grande diferença que nós podemos observar em relação à base mais aberta ou mais fechada, vamos pensar nos extensores de quadril, ok? Porque, em tese, base aberta ou base fechada, para extensores de joelho, não esperaríamos uma diferença tão ampla. Porque eles continuam extensores de perfeito, joelho convergindo por dentro do quadríceps, perfeito, perpassando a patela e se inserindo em tíbia. Acabou. Beleza. perfeito. Mas olha a diferença em relação a... Primeiro, vamos fazer uma análise anatômica biomecânica. Primeiro, eu vou lançar um desafio. Se vocês executarem um leg com a base mais aberta, vamos imaginar um protocolo de volumização, o GVT, vai. Responde para mim sinceramente, quantos de vocês vai sentir a parte interna da coxa? Talvez a grande maioria vá reportar uma alta tensão para complexo adutor. Porque complexo adutor, naquele leg press, e falando agora de adutor magno, ele sempre será um extensor. Se você pegar adutor curto, adutor longo e o grácil, vamos tirar o grácil da jogada, porque o grácil é biarticular e Sim. sofre interferência da ação do joelho, ou do posicionamento do joelho. Como o joelho está em flex extensão o tempo inteiro, digamos que ele vai perder um pouco do seu componente extensor de quadril. Mas quando falamos em extensor de quadril, nós temos que observar que, além de glúteo máximo, você vai ter adutor curto, você vai ter adutor longo, você vai ter o próprio grácil que tirou da jogada, e você vai ter o adutor magno.
que não vai perder esse componente extensor do quadril. Os outros, sim, a depender do funcionamento do quadril. No entanto, para o leg press, você esperaria a participação de quase todos eles citados, esses citados, porque o quadril estaria em constante flexão acentuada para extensão. Então, primeiro, abriu a base, eles não já são adutores de quadril? Se você amplia a abertura dos pés, você vai potencializar ainda mais a ação destes músculos adutores de quadril, enquanto extensores também de quadril. Então, você teria uma forte contribuição de adutores. Eu não estou me atendo a nenhum trabalho que utilizou eletromiografia. Tudo bem, Bruno? Eu estou me atendo a análise anatômica e cinesiológica. Legal. Anatômica. Segundo ponto. Superiores de Sim. coxa. São extensores de quadril, não são? Quanto mais alta a base, menor o grau de flexão de joelho. Quanto menor o grau de flexão de joelho, maior a eficácia dos posteriores de coxa na ação de extensão de quadril. Com um detalhe. Os posteriores de coxa isquiosurais têm um componente fortíssimo de adução de quadril. Eles também são adutores de quadril. Então, perceba, tem um estudo de Wakahara de 2020, né? Wakahara colaborou, que eles de fato observam uma modificação no recrutamento dos posteriores de coxa quando você realiza um stiff com base mais aberta. Corroborando com a hipótese, com a ideia, ou com aquele componente adutor de quadril dos posteriores de coxa. Então, segundo ponto a ser considerado. Nós já temos aí o aumento da participação dos adutores de quadril, né, o complexo adutor. Vamos ser mais específicos. Você vai ter um aumento da participação do adutor curto, longo e do adutor magno, se você afastar a base, abrir a base. Segundo, você vai potencializar a participação dos posteriores de coxa, principalmente se a base estiver mais alta, porque o joelho está em menos flexão. Estando em menos flexão, aumentará a eficácia dos posteriores de coxa. Mas muito mais a participação dos adutores, por quê? Eles não dependem da posição do joelho para agirem no quadril. Entende? Então, para eles, ou seja, para esse complexo adutor citado, é indiferente que o joelho esteja em flexão ou extensão. Perfeito. Então, você vai ter um aumento da participação do complexo adutor, aumenta a participação dos posteriores do coxa, que também tem um componente adutor, e, para aqueles que esperam essa resposta, pode haver um aumento da participação do glúteo máximo, por quê? As fibras extensoras são também adutoras de quadril. Então, pelo mesmo raciocínio. No entanto, eu volto ao início da nossa conversa. Não é o afastamento dos pés, não é o posicionamento dos pés que vai definir a eficácia do seu leg press para o glúteo máximo, para posteriores de coxa, para extensores de joelho. O que vai definir a eficácia daquele leg press, enquanto exercício incluído na sessão de treinamento de força, é exatamente o que você fará antes. Quer um exemplo? Para um indivíduo que tem uma dificuldade de recrutamento de glúteo máximo, você acha que esse glúteo vai entrar no leg press? Vamos imaginar que ele vai chegar à academia. Faz 10 minutos de esteira e desce para o leg press. O glúteo máximo vai entrar? Eu posso afirmar que não. Se você não fizer um trabalho muito bem criterioso, né, com base em avaliações, para tirar quem está impedindo, né, a ação desse glúteo máximo, e mais, para potencializar, e o termo correto seria esse, potencializar a ação do glúteo máximo, e as estratégias que você teria que lançar são, pode preativar, pode preativar. Mas você tem que preativar esse glúteo máximo de alguma forma em que ele fique um pouco mais isolado sob o ponto de vista de coparticipação de sinergistas, para que exista um estímulo, e aí você tem uma cadeia de mecanismos que estão envolvidos na potencialização pós-ativação, que não convém citar. Eu tenho até um post sobre isso, potencialização pós-ativação do treinamento de força. Você tem uma cadeia de mecanismos que envolvem desde condições mecânicas até neurais. Então, você potencializaria esse glúteo máximo antes do leg press se o glúteo máximo for a sua prioridade. Não adianta entender que um simples posicionamento de base vai mudar toda a dinâmica daquele exercício para fim de recrutamento seletivo de determinado grupo muscular, especialmente se esse grupo muscular não responde. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo tem uma dominância dos extensores de joelho, pode realizar qualquer um exercício. Quem irá responder para aquela tríplice extensão de joelho, tornozelo e quadril sempre será quadríceps. Se você não trabalhar aquele indivíduo, se você não preparar aquele indivíduo previamente para o exercício que você quer e para a finalidade que você deseja. Então, vamos parar de discutir se o leg press é mais para isso ou mais para aquilo. Se o afunda mais para glúteo ou mais para quadríceps.
se a cadeira abdutora é para jogar fora. Se o profissional não sabe utilizar as ferramentas que tem na academia, se ele não sabe utilizar as ferramentas que tem na academia para determinar finalidade, porque eu te garanto, eu posso utilizar uma cadeira abdutora para pré-ativar, eu posso utilizar uma cadeira abdutora para direcionar de glúteo mínimo, médio, tesoura facialata, retirar e direcionar para as fibras abdutoras de glúteo máximo. Eu posso utilizar a cadeira abdutora para pré-exaurir. Eu vou jogar fora o equipamento porque você não gosta dele, pelo amor de Deus. Sim. Eu penso que é um ponto de vista por demais arrogante da nossa parte. Arrogante. Porque, Bruno, se eu te enxergo executando determinado exercício e não sei para que serve, eu vou tentar estudar um pouco mais para chegar ao seu nível de entendimento. Perfeito. Jamais vou tirar pedra. No entanto, eu não jamais levantarei a bandeira para dizer esse exercício não serve para absolutamente nada. Cautela. Cautela porque eu já disse isso num determinado curso, na época que estava na graduação, quando vi um vídeo da flexão nórdica. E achei aquilo ali um absurdo. Hoje é um dos exercícios que eu mais utilizo para posteriores de coxa. Ou seja, eu gosto de aprender com os meus próprios erros. Eu falo isso demais e mais, Tiagão, que eu vejo é que a estrutura do treinamento, né? Alguém falou aí sobre a estrutura do treinamento, eu vejo que a prescrição em si, ela é quase uma arte. E aí, conversei com os meninos também, eu já vi alguns treinos seus, até já tive. E a gente segue essa mesma linha, ou seja, a gente vai fazendo, por exemplo, como se fosse um degradê, uma transição muito harmoniosa entre os grupamentos musculares, né? Então, por exemplo, se a minha ideia é, sei lá, né, trabalhar, enfim, peitoral e depois vou trabalhar ombro, eu acho muito natural a gente começar peitoral, já que a gente tem ali o deltoide anterior, né, como sendo o agonista do movimento também para adução horizontal. Eu trabalho peitoral, deltoide anterior, deltoide médio e finalizo com o deltoide posterior, por exemplo, né? Então a gente segue muito essa linha e essa transição harmoniosa entre os grupamentos e também a gente não desconsidera uma possibilidade inversa, né? Eu trabalho, por exemplo, peitoral, aí eu fadigo, às vezes, o deltoide posterior, né? Que seria a musculatura que realiza a abdução horizontal de ombros, e depois eu volto, como se fosse essa fadiga dos antagonistas, né? Dos antagonistas. Então, legal. Exatamente. Então, legal. Essa ideia, cara, dessa estrutura pensada, por isso que eu falo, quem é coach, né, treinador de atleta, por exemplo, no fisiculturismo, aí eu vejo eu, Hagami, você tá entrando, pegando mais ali de ficar gigante. Mas eu falo, ele ainda não tem as pretensões. Tá? Então... Não, sua internet está muito ruim, cara. Está muito ruim. O pessoal está reclamando bastante da sua internet. Você não tem uma outra localização? Tá ruim. Tá ruim de fato. Tá? Melhor. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Você tá perto do... Você tá próximo ao roteador? Tô em frente ao roteador. Vê se melhora. Nós estávamos ontem lá no GeForm, né, conversando, eu, Claudino, Matheus, Rafael Mendes, Lucas, enfim. Sempre nós trocamos informações e, na medida do possível, colocamos em prática, né, algumas das nossas ideias, loucuras aí. Algumas delas até a literatura ousa publicar, né, para você ver. Mas, enfim, o que nós entendemos hoje, primeiro, nós só estudamos aquilo que nós praticamos e que pode ser levado como ferramenta, como proposta de ferramenta para o professor que está ali na academia. Então, esse é o propósito principal. O pacto que nós temos no GeForm hoje é para que possamos produzir algo de útil para o professor que está aqui acompanhando, que muitas vezes não tem condição de estar dentro de um laboratório fazendo um determinado experimento que ele gostaria de ver. Né? Então,
O que nós temos hoje como parâmetro para boa parte das nossas atuações, das nossas prescrições, são fundamentos que constam em livros, muitas vezes Sim. livros que sequer são da nossa área. A educação física, o profissional de educação física, passou a consumir no bom sentido, muito a literatura voltada para a fisioterapia. Por exemplo, Perfeito. um dos autores que eu utilizo como livro de cabeceira, que é o da Alberto Ibrahim Capandi, é o Torno Capande. Batista. Capandi é um médico francês, né? Então, Capandi jamais, pelo menos penso eu, ele não estava lá escrevendo o livro pensando, quando o personal for atender, né, na cadeira abdutora, voltando ao exemplo da cadeira abdutora, quando ele criou aquela entrada sucessiva em jogo dos abdutores de quadril. No entanto, ele me dá uma ferramenta fortíssima, um argumento fortíssimo para que eu defenda a aplicação daquele movimento naquelas angulações. E aí, me assusta muito o julgamento ao colega que está elevando um pouco mais o quadril, posicionando aquele quadril em torno de 40, 45 graus de flexão para realizar uma abdução do quadril com o aluno, e de repente é alvo de chacota. Calma, gente. Calma, porque existe um fundamento para aquilo e o fundamento consta em um determinado livro e parece coerente, porque o alinhamento de feixes musculares é uma ferramenta absolutamente coerente. Duvida? Coloque em prática e me diz a resposta. Coloque em prática e me diz a resposta. Aí você tem um trabalho, por exemplo, se você pegar o trabalho do Bishop, de 2019, 2018, ele traz uma sequência, um ranking de exercícios que trariam um favorecimento de recrutamento de glúteo médio e máximo em detrimento da demanda do tensor da face lata. Qual a ideia dos autores? Poxa, se eu tenho um indivíduo que apresenta uma dominância na abdução de quadril para tensor da face lata, seria interessante propor exercícios que minimizassem o recrutamento do tensor da face lata e maximizassem o recrutamento de fibras posteriores, principalmente, de glúteo médio, e fibras abdutoras superiores de glúteo máximo. É coerente. Isso se chama uma razão. Ele, na verdade, criou uma razão de ativação. Entendi. Não é que você vai apagar o tensor da face lata. Ele será recrutado. Mas em que posicionamento eu posso obter aquela minimização do tensor da face lata que, naquele momento, para aquele exemplo, é menos desejável, não é? E uma maximização das fibras posteriores de glúteo médio, abdutoras também, junto com as anteriores, e rotadoras laterais, e fibras superiores de glúteo máximo, abdutoras e rotadoras laterais. Eles chegaram a um movimento, um exercício conhecido como ostra. Eu acredito que todos conheçam. Primeiro lugar do ranking, primeiro e segundo lugar, ostra, né? Com resistência elástica, sem resistência elástica. E aí eu vou lá com a senhorinha de 70 anos, posiciono no ostra, sem resistência elástica, e ela não realiza o ostra contento. Existe uma inclinação de pelve, ou seja, uma inclinação posterior de pelve, existe uma retificação da lordose lombar, existe uma má compreensão do posicionamento do membro inferior. O que é que eu faço, Bruno? Eu sento essa senhora na cadeira abdutora, elevo o quadril, posiciono o quadril na angulação desejada, e ela me realiza uma abdução de quadril numa quase perfeição, pelo menos dentro do gabarito que eu elegi como válido. Eu pergunto, será que aquele instrumento não será útil naquela ocasião para uma senhora de 70 anos? Sabe o que aconteceu? Ela aprendeu a executar a abdução porque ali ela estava numa condição mais estável. Sim. Eu favoreci o movimento da abdução do quadril, trabalhei numa amplitude maior, porque aí eu já pego um outro conceito, que é de Schiller e Serman. A amplitude maior vai evitar que esse tensor da face lata bloqueado apresente eficácia na abdução e vai potencializar as fibras já alongadas do glúteo médio, fibras posteriores, nessa abdução em últimos graus e maiores amplitudes. Eu te pergunto, qual foi o mal que eu fiz a senhora? Depois de 1 mês, 2 meses de prática de cadeira abdutora nessa condição, que ela fazia com uma execução absolutamente adequada, eu passei para o ostra. Muito tempo depois, ela começou a entender a execução da passada lateral. Detalhe, se afastou absolutamente do quadro álgico que apresentou para mim. Excelente. Quando me procurou. Pergunto o seguinte, houve a utilização de ferramentas? Sim. Eu me ative especificamente ao que a literatura apresentava como o exercício mais adequado? Em algum momento, sim, mas não na primeira abordagem. Porque quando eu fui aplicar, não deu certo. E sabe o que acontece no nosso dia a dia? Nós nos deparamos com o último artigo que diz que o agachamento profundo é melhor para glúteo máximo.
Aí vai o professor, consome aquela informação prematura, não é? Sem sequer depurá-la, posiciona a barra nas costas do aluno e pede para ele agachar 140 graus. O que acontece? Pensa bem, você pode eleger outros gabaritos, lançar a mão de outras ferramentas para obter o mesmo fim. É só isso. Sim. Isso é a grande justificativa para as variações biomecânicas. Eu vou deixar uma mensagem que talvez seja as palavras mais importantes desta noite. Entenda e use as variações biomecânicas, desde que você entenda. Entenda. Perfeito. Ou seja, não adianta replicar o posicionamento do quadril para a cadeira abdutora e simplesmente colocar em prática. Entenda o que está acontecendo ali. Não é? A partir do momento em que você compreender aquela variação, use. A variação da cadeira extensora com quadril mais extensão, use, ora. Por que não usar? Argumento? Perfeito. Tem, Sim, claro que sim. tem argumento. Numa dessas conversas, e eu acredito que foi ontem lá no nosso grupo, eu até comentei o seguinte: se algum aluno, né, e acontece muito com os estagiários na academia onde eu atendo, os estagiários às vezes chegam para mim e dizem: professor, por que você saiu daqui? O senhor estava fazendo um leg press em alta carga e veio para aqui para a flexão nórdica e depois voltou lá para o leg press. Ou seja, ele me viu executando uma potencialização pós-ativação no leg press 45, utilizando um protocolo cluster de sets dividido em 2 repetições com 15 segundos de intervalo. Depois eu convido essa aluna a uma flexão nórdica e limito a flexão nórdica em 5 repetições. Ou seja, limito o volume. E depois eu volto e realizo um GVT no leg press 45. A cabeça desse estagiário vai entrar em curto. Vai dizer: não estou entendendo mais nada. E aí você chama, conversa: olha só, eu apliquei um cluster set para uma estratégia de potencialização pós-ativação. Eu dei uma ação, eu priorizei uma ação excêntrica de posteriores de coxa, pensando em antagonistas, e aí voltei para a execução do GVT, e que ela começa, talvez, numa condição de potencialização e pode obter um desempenho aumentado. Melhor. Ou Perfeito. seja, eu fundamentei a minha intervenção e trouxe uma lógica, pelo menos para aquela aluna. Né? Mas eu jamais ousaria afirmar que aquela intervenção é absolutamente correta. É correta, sim, para aquele momento, para aquela aluna. Sim, sim. Porque é o tipo da aluna que não vai me reportar nenhuma queixa de dor, vai me apresentar um padrão de movimento absolutamente satisfatório sob o meu critério, sob o gabarito que eu elegi para ela, porque eu já tenho um outro aluno que possui uma artrodese, por exemplo, cervicais, e eu não tenho como exigir desse aluno o mesmo padrão de movimento que eu exijo que virá adiante. Então, elegendo gabaritos corretamente, elegendo os grupos musculares que lhes são prioritários, por que não usar das variações biomecânicas? Por que não empregar um frog? Por que não empregar um hip thrust? Por que não empregar uma passada lateral com um quadril mais flexionado, menos flexionado? Por que não ousar do direcionamento dos feixes dos abdutores de quadril, tirando quem é indesejável naquele momento e potencializando quem é desejável naquele momento? Entende, Bruno? E aí, para fechar, a gente estava num curso presencial, na academia aqui, inclusive, em Natal. Eu fui abordado pelo seguinte questionamento. O aluno perguntava: professor, o afundo é para quadríceps ou para extensor de quadril? E a resposta que eu dei foi: para que você quer que seja? Né? Porque a depender do seu objetivo, é o que nós traçaremos como prescrição prévia. Ou seja, em que condição esse aluno vai chegar àquele afundo? Em que condição aquele afundo será prescrito naquela sessão? Ou então, eu lembro de uma conversa nossa que a gente... você tinha passado o agachamento unilateral, né? Aí o indivíduo foi e perguntou: pô, mas é para eu sentir... Eu sinto a perna da frente, eu sinto a perna de trás e tal, não aguento mais fazer. Pô, se você não aguenta mais fazer com a da frente, joga para a perna de trás, né? Verdade. Vai fazer o quê? Mas é legal, né? É legal. O melhor é saber que nós estamos muito distantes de qualquer verdade absoluta. Porque, pensa bem, se essa verdade absoluta, se essa tal verdade absoluta existisse, por que razão estaríamos aqui, né, meu amigo? Um algoritmo resolveria a vida desse aluno. Um simples algoritmo. Ele lançaria num computador, de acordo com as características apresentadas por ele, sairia aquela prescrição específica para aquele perfil.
E, na verdade, Perfeito. funciona bem assim. Então, meus Exatamente. amigos, colegas professores, queridos professores, não vamos simplificar a nossa profissão. Ela é muito complexa. Muito É, complexa. E é interessante o fenômeno que, quanto mais lemos, né, menos sabemos, né, Bruno? é A verdade, é sensação verdade. de impotência só aumenta. É verdade. É isso. Ô, Tiagão, vai dar aí mais uma hora de live. Vou me despedir aqui Opa, da galera. Que é isso, meu amigo. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, né? Ter o privilégio de poder assistir um pouquinho de você e do Hagami falando. Eu nem sei, mas acho que foi. Não sei se foi a primeira vez vocês dois. Não foi a primeira vez dos dois juntos, vocês já fizeram live, né? isso, sim. Mas em curso, eu acho que vocês nunca fizeram curso junto, né? Ainda Mesmo não. curso Osei Hagami, não, né? Ainda Pois é. não. Então, Poxa, mas moçada, penso aí que seja bem interessante, né? Quem não segue o Hagami e o Thiagão, faça isso, que realmente vocês viram que os caras são brutais, né? E eu sou grato porque eu falo o seguinte, cara, eu tenho que ser o burro da mesa, né? Eu gosto de ser o burro da mesa. Eu tenho que andar com gente que me joga para cima, né? eu Então, entendo, eu entendo. O então eu queria professor Bruno é por agradecer. demais modesto e generoso nas suas palavras, mas eu vou agradecer mesmo assim. Eu vou Eu, aceitá-las e fingir que eu são queria direcionadas a mim. agradecer imensamente, viu, Tiagão? A Eu participação aí agradeço. de você na live. Do Hagami também, não sei se o Hagami está online ainda, mas muito obrigado ao Hagami por ter O professor aceito aí Ragami deve estar sem. dormindo já. Vou falar aqui, ele já dormiu assim. Jamais. E, moçada, queria agradecer também a todos vocês, né, pela participação, 2 horas de live, de um conteúdo riquíssimo, né? Então, essa era bem a proposta, beleza? E fazer o convite, moçada. Aí, ó, tá dormindo nada, e tá aí, ó. Olha lá. A esposa acordou, Ragami, eu quero ver você. Colocou essas palminhas aí. Então, moçada, queria convidar vocês para a live que eu vou fazer. Eu nem divulguei ainda, né? Mas para a live que eu vou fazer na quinta-feira com o Guilherme Veríssimo. Ele é lutador, treinador lá em Boston. E eu vou fazer uma live com ele que vai ser treinamento de força para lutadores, tá? E vai diferir um pouco do que a gente está habituado a estudar, né, Tiagão? Porque a gente gosta muito de estudar hipertrofia e, às vezes, para lutador, a gente sabe que essa hipertrofia máxima não é interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho disso com um cara que é conhecedor aí da luta agarrada, tá? Interessante isso, muito interessante. Para você ver que aumento de área de seção transversal por si só pode não ser uma característica satisfatória para todo e qualquer perfil de atleta. Perfeito, perfeito, meu Pode amigo. É prejudicar, inclusive, exatamente isso. potência, né? E aí é interessante essa Exatamente. discussão acerca da hipertrofia muscular não uniforme, heterogênea. Perfeito. Então, moçada, eu já faço o meu convite aqui para vocês assistirem também a essa live que vai acontecer na quinta-feira, 21 horas. Sempre minhas lives acontecem esse horário, terças e quintas, 21 horas, tá? Me sigam lá, tira print aí da foto da nossa live, divulguem, marque o Thiagão, marque a mim, marque o Hagami também. E sigam os professores aí, sempre conteúdo de qualidade. Beleza? No mais é isso, Maravilha. moçada. Brigadão, brigadão, Thiagão. Grande Agradeço a abraço, paciência de gente. todos. Perdoem aí o excesso. Brunão, forte abraço, meu amigo. Sempre um prazer Valeu. estar aqui contigo. Forte Abração, abraço. meu amigo. Tchauzinho.